E nós eliminamos, para ficar bastante neutro, a melhor nota e a pior nota, e daí nós tiramos a média. E realmente os 14 artigos desse, foram 14? 16? Não. 14 artigos, eu fiquei muito impressionado com o nível. Eu queria convidar aqueles que não estão aqui entre os três, eles têm absoluto conteúdo para ir para a revista da Bradet. Então podem lá habilitar o edital, especialmente os três, mas todos os 14 estão habilitados aí para a revista, tamanho a qualidade das escritas. Então eu queria também transmitir meus parabéns aos três que estão aqui, que realmente são muito vencedores. Só uma de palma. Pessoal, boa noite. Sem maiores delongas, você tem um objetivo, é só realmente para reafirmar, os parabéns a todos vocês. A gente fica muito feliz, a Bradet Jovem, em parceria com a Bradet, e aqui eu gostaria de agradecer os professores, Alexandre, Walter, Joselder, nessa parceria. O congresso é organizado pela Bradet e pela Bradet Jovem. Esse ano a gente está com um quadro bem bacana, um número crescente de pessoas. Incentivar vocês, donos de escritórios, advogados, estagiários, quem sabe, se aproximar mais da Bradet Jovem, trazer a Bradet Jovem para dentro dos escritórios de vocês. Por que não, um colega de vocês ou vocês mesmos não possam estar aqui ano que vem representando, quem sabe até ganhando o prêmio Sacha Camon. Tem um concurso de teses, o Tex Mood Court Competition, que vai começar daqui a pouco, e o Poster Program. Se tiverem ideias, sugestões, a Bradet Jovem está de portas abertas, aqui a diretora Daniele, como vice-presidente, todos nós aqui realmente precisamos e queremos a participação de vocês. Então, sem maiores delongas, a gente passa a palavra para o professor Joselder para coordenar aí o concurso de teses. E também passa, para encurtar tempo, a palavra ao professor Alexandre para anunciar a ordem decrescente conforme o edital e as apresentações no tempo que nós já combinamos com os apresentadores. Boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar os três que estão aqui para fazer essa apresentação. O concurso de teses, na época que eu participei a primeira vez, não era concurso, tinha apresentação de teses. Isso já vai alguns anos por aí, apresentei 2 anos seguidos a tese, então queria parabenizá-los pela coragem de apresentar, de submeter o trabalho, parabenizá-los pelo sucesso de chegar até aqui e desejar aos três boa sorte. Gostaria de passar a palavra primeiro, para fazer a primeira apresentação, a Júlia Fusti. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade, agradecer os coordenadores, agradecer aos meus colegas. Com grande honra que eu venho debater temas tão interessantes. Bom, meu trabalho é intitulado Unidade do Livro Eletrônico e a Tributação do Software Digital, um estudo de interpretação jurídica e hermenêutica constitucional tributária. Vocês devem estar se perguntando por que tratar a tributação de novas tecnologias junto com uma teoria de aplicação e interpretação do direito. Bom, a resposta ela vem de uma certa inquietação minha e eu acredito que seja de toda a comunidade acadêmica. O desenvolvimento tecnológico que a gente vivencia hoje, ele leva a uma constante renovação das estruturas, de paradigmas. Constantemente os conceitos vão se remodelando. E isso apresenta imensa repercussão jurídica, porque, como sabemos, o direito, enquanto uma ciência dogmática, ela promove, a termos normativos, uma compreensão de comportamento. E o direito tributário não ficaria de fora dessa, sobretudo por sua notável rigidez. Em termos práticos, o que a gente observa é que essas modernidades nem sempre se enquadram perfeitamente a hipótese de incidência delineada na norma da obrigação tributária. Então, pautando-se nessa problemática, são 3 os questionamentos que me nortearam nesse trabalho. Como integrar essas novas tecnologias ao ordenamento vigente? Existem metodologias, métodos seguros para que possamos fazer isso? O sistema constitucional tributário, ele demanda uma certa interpretações particulares às suas nuances. Com base nisso, minha apresentação, bem breve, ela iniciará partindo de certas premissas que dizem respeito à teoria da argumentação jurídica. Para partir de então, analisar 2 casos concretos. O primeiro deles é justamente a imunidade atribuída ao livro eletrônico no julgamento do recurso extraordinário
330, 817, e também a possibilidade de incidência de ICMS sobre a venda do software digital, consignada recentemente em medida cautelar numa ADI 1945. Pois bem, primeiramente, o que a gente tem que ter em mente é que hoje em dia, a mera menção ao dispositivo no teor da decisão não é mais parâmetro de objetividade, não é parâmetro de fundamentação. O juiz ele tem que ir além, ele tem que demonstrar detidamente quais critérios nortearam suas razões de decidir, e isso é uma necessidade que resvala justamente no que é a hermenêutica contemporânea. A gente sabe que ao longo do século XIX, o Poder Judiciário, como um braço forte da tripartição de poderes, ele assumiu uma postura extremamente neutra, extremamente imparcial. E não que hoje também não deva assumir, óbvio que tem, mas por conta desse excesso de zelo, o que a gente havia era um grande apego à literalidade da norma, assim, aplicar a lei ao pé da letra. A interpretação, nessa perspectiva, ela assumiu uma orientação de bloqueio. Mantinha-se só aquilo que estivesse estritamente previsto no campo da norma tributária, no campo da norma. Hoje em dia, o que a gente vê é uma mudança de paradigma na hermenêutica. Por quê? Ao longo do século XX, em consonância com o surgimento do Estado Social, a atuação jurisdicional ela assume uma função social, ela assume a gente está aqui alcançando finalidades administrativas, aspirações políticas do Estado. A subsunção pura e simples, o reducionismo lógico, que até então norteava a tomada de decisão, ela é substituída pela necessidade de ponderação dos princípios, e ponderação dos princípios justamente porque os princípios carregam consigo finalidades das mais relevantes e as finalidades que foram positivamente ordenadas na nossa Constituição. Então, feito esse pequeno relato histórico, o que a gente tem hoje é que, novamente, a subsunção não é mais suficiente e o juízo ele tem que fundamentar. E essa fundamentação é feita como? Pelo atributo de argumentos, e argumentos cuja origem é o próprio ordenamento jurídico. Só que esses argumentos, por si só também, você aplicar um argumento e falar, pronto, fundamentei, não é assim. Os argumentos, eles trazem dimensões, inúmeras dimensões, eles reconduzem uns aos outros. Então, para além de você enquadrar a situação concreta, a norma, e para além de você selecionar os argumentos que nortearam a sua tomada de decisão, você tem que valorá-los, categorizá-los e explicar o porquê que esse argumento é mais importante que o outro. E, novamente, os princípios, eles assumem essa função de atribuição de peso à argumentação jurídica. A força justificativa de um princípio será tão maior quanto o princípio ao qual o argumento se reconduz. E assim, nós sabemos também que os princípios são inúmeros. Se um argumento ele se associa a um princípio considerado relevante, maior vai ser a força argumentativa, a força justificativa daquele argumento. Feito isso, partindo dessas premissas, eu vou melhor adentrar nos casos práticos. No primeiro caso, da atribuição da imunidade ao livro eletrônico, nessa situação eu escolhi esse caso por quê? Porque quando falamos de imunidade, nós estamos falando sobre limitações ao poder de tributar. Limitações ao poder de tributar são o quê? São normas que, no intuito de frear o ímpeto arrecadatório do Estado, elas visam proteger direitos e garantias dos contribuintes. Então, visam proteger esses direitos e garantias de maneira a trazer à sistemática uma certa abertura. São normas garantidoras, são normas diretivas. Por quê? Porque elas visam a consecução de finalidades assim, precípulas do Estado democrático de direito. Tomando por base essa noção, o que a gente encontra? Desse recurso extraordinário propriamente dito, os ministros eles entenderam que o livro eletrônico deveria ser abarcado pela norma contida no artigo 150, inciso 6º, a linha D,
porque ela também atende à ideia de propagação de ideias de liberdade de expressão e, portanto, ela se presta à concretização da cidadania e democracia. Portanto, o que a gente vê nessa tomada de decisão? A utilização de argumentos sistemáticos. Sistemáticos por quê? Porque dentro se pauta essencialmente nas normas vigentes no nosso ordenamento, mas criando relações de interação entre as normas, retomando os princípios de uma maneira coerente. E, por incrível que pareça, essa mesma metodologia foi empregada no caso de incidência de ICMS na venda de softwares digitais. A gente sabe que, sobretudo, é o tema do Tax Minute, é uma questão polêmica sobre a possibilidade de tributação de mercadorias estritamente virtuais. Há inúmeros posicionamentos na doutrina e na jurisprudência, mas até então o Supremo se posicionava até a ADI, o posicionamento do Supremo era de que mercadorias precisariam ser bens corpóreos. Nesse sentido, você só vai tributar o software de prateleira porque ele tem uma externalização física, ele está lá na prateleira. Então, assim, partindo-se dessa premissa, você pensa, não vou tributar o software digital porque não seria uma mercadoria apta à circulação. Pois então, em medida cautelar, o Supremo posicionou uma mudança nesse entendimento e assim o fez porque entendeu que a circulação dessa materialidade, na verdade, nada se distinguia do que da venda, assim, que você vai no mercado, vai lá e compra. Seria uma venda como outra qualquer, e sendo uma expressão de capacidade econômica, deveria ser tributada. O Gilmar Mendes, inclusive, fala que, por razões de conveniência política, a tributação seria devida. Então, o que a gente vê? Nesse caso, a gente está diante de uma norma atributiva de competência, ou seja, diferente do primeiro exemplo, que a gente estava lidando com uma norma restritiva, agora a gente fala de uma norma atributiva, que atribui o poder ao ente de tributar, e nessa perspectiva foi dado, e nessa perspectiva de atribuição de competência, a gente sempre tem que ter em mente que o fim maior seria a finalidade fiscal. Você outorga-se poder justamente para arrecadar. Só que por mais que a natureza da norma seja essencialmente distinta do caso da limitação, no julgamento da DI, o Supremo também usou da mesma metodologia argumentativa, o mesmo critério, usou argumentos sistemáticos que reconduziram aos princípios. Diante desses dois casos concretos, assim, e diante dessa inquietação de saber como inserir as novas tecnologias de uma maneira segura, não arbitrária, porque amanhã a gente vai estar diante de um novo fato, como enquadrá-lo? A gente vai ter que fazer emendas constitucionais, como tributar? Porque são fatos que apontam, que denotam capacidade econômica mesmo. Sobretudo hoje, quase nada mais se faz fisicamente. Então, assim, diante da similitude dos casos, a gente se pergunta, foi correto o método decisional do Supremo, nesses casos? Bom, ao meu ver, no caso da imunidade eletrônica, eu tenho por correta, porque a norma é uma norma, a imunidade é uma norma, como eu disse, diretiva. Ela se presta à concepção de uma finalidade, a uma aspiração social. Então, a interpretação a ser dada, ela tem que ser ampliativa do ponto a maximizar a sua finalidade. No caso da DI, eu tenho uma pequena ressalva, porque por mais que a categorização dos argumentos tenha sido feita de maneira correta, o que a gente percebe, denota, é que quando os ministros foram sopesar os argumentos, eles foram valorar quais argumentos deveriam prevalecer. E como eu disse, essa atribuição de peso, ela se dá com base nos princípios constitucionais, eles se lastrearam num princípio que eu entendo que não deveria prevalecer. Porque quando você fala, vou tributar porque aquilo aponta um fato econômico que pode me dar dinheiro, você está diante de uma norma atributiva, ou seja, de uma norma que por si só já vai retirar do contribuinte a sua liberalidade, e você assim o faz sem perspectivas de
estabilidade, de segurança. Por quê? Nesse caso em específico, prevaleceu a capacidade contributiva à noção de segurança jurídica. E a gente sabe que a segurança jurídica é um princípio síntese. A segurança jurídica é a própria concepção do direito como um todo, de normatização das condutas, a fim de se oferir aos cidadãos melhor, uma previsibilidade em suas condutas. Então, com base em todo esse estudo, a conclusão que eu chego é que, dada a natureza da norma em si, de fato, devem prevalecer argumentos que reconduzam aos princípios. Mas no caso de normas atributivas de competência, como elas por si só não têm essa finalidade de concretizar aspirações sociais, elas devem ser interpretadas de uma maneira mais restritiva, não tão flexível, não tão elástica, se comparadas às imunidades, que são normas restritivas de competência, mas são restritivas porque elas garantem finalidades maiores. Bom, eu falei meio rápido, desculpa, o tempo foi um pouco curto, mas foram esses meus apontamentos, e é isso. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Bom, para apresentar o trabalho, agora eu convido o Henrique Pinheiro. Senhoras, senhores, boa noite. Inicialmente eu gostaria de dizer que estamos muito honrados em apresentar a tese nesse concurso que homenageia o professor Sacha Calmon, esse grande jurista cujas lições influenciaram a nossa trajetória. Hoje eu estou aqui para apresentar a tese O Juízo de Necessidade e o Controle Tributário das Contribuições, que foi escrita em coautoria com meu grande amigo Carlos Augusto Daniel Neto, que falará amanhã aqui nesse congresso. Bom, os contornos iniciais dessa tese surgiram, como não poderia deixar de ser, em uma mesa de bar, certa oportunidade, quando eu e Carlos, ou melhor, Carlos e eu, como ensina a boa ética mexicana, falávamos da tese de livre docência do professor Esteban Bordat, nosso orientador, que escreveu sobre contribuições de intervenção do domínio econômico, e falávamos também da tese do professor Paulo Weiss Barreto, que falou aqui ontem, que escreveu sobre contribuições, regime jurídico e controle, destinação e controle. E, bom, nessa oportunidade, já com algum grau teórico e com pouco rigor metodológico, surgiu uma inquietação sobre no que tange a finalidade nas contribuições. Na verdade, o que podemos pensar naquele momento pouco rigoroso é que muitos trabalhos analisam a questão da finalidade nas contribuições a partir da destinação dos recursos arrecadados. E o fazem de maneira exaustiva e inventiva. Bom, a nossa proposta aqui é analisar a finalidade sob o viés da necessidade de recursos. Bom, o tempo é muito curto aqui, acho que o meu objetivo é apresentar logo de cara a tese para vocês. A tese que nós apresentamos ao concurso, de maneira sintética, bom, ela parte de uma hipótese de que, para se instituir contribuições no Brasil, a própria possibilidade de instituição está atrelada à necessidade de atuação estatal. Então, se assumirmos essa premissa, a necessidade está na origem da competência para se instituir contribuições no direito brasileiro. Bom, na maioria dos casos, essa necessidade ela seria representada pela demanda de uma fonte de financiamento para determinada finalidade, como é o caso das contribuições para o financiamento da Seguridade Social, também como é o caso das contribuições para o financiamento da iluminação pública. Espero que o professor Schroeder não esteja ouvindo isso, mas, enfim, serve para isso.
Bom, vamos tomar uma finalidade como o financiamento da Seguridade Social. Só há finalidade das contribuições para o financiamento da Seguridade Social quando há necessidade de se financiar a Seguridade Social. Veja aqui, a necessidade de financiamento é fato social que autoriza o exercício da competência para instituir a própria contribuição. Bom, neste sentido, a legitimidade da instituição da contribuição, ou seja, a regra tributária, a validade da regra tributária que autoriza a cobrança, estaria associada diretamente a este fato, necessidade de financiamento. Nas contribuições de intervenção do domínio econômico, veja que a finalidade que legitima a instituição da contribuição não é propriamente o financiamento, é a necessidade própria de intervir no domínio econômico, com a necessidade de intervenção como fato jurídico. Então, configurado o fato jurídico, haveria então legitimidade para se instituir contribuições. Bom, se a necessidade ela estaria na origem da finalidade, a ausência de necessidade, seja ela originária ou subsequente, ela poderia macular a própria legalidade da cobrança. Estar-se-ia diante de um desaparecimento da finalidade. Bom, senhores, esta é a tese. A necessidade é fato jurídico que representa a existência de uma finalidade a ser atingida. E nessa condição é elemento integrante da norma de competência, cuja ausência ou desaparecimento macula a própria legalidade da cobrança. Essa é a tese que nós apresentamos. Bom, acho que cabe aqui uma palavra sobre os aspectos metodológicos do trabalho apresentado. Bom, a tese ela adota uma visão epistemológica de hermenêutica histórica. Ela busca recuperar os entendimentos da doutrina sobre contribuições dos anos 70 até os dias atuais. E ela confronta, ela se utiliza para melhor compreensão desses entendimentos, tanto dados empíricos orçamentários sobre o volume dos recursos arrecadados, quanto dados de análise jurisprudencial. Bom, acho que também cabe dizer sobre o percurso percorrido, o percurso traçado. Bom, na primeira parte da tese nós apresentamos essa revisão histórica. E sobre a primeira parte, acho que cabe dizer aqui que a finalidade ela aparece nos trabalhos doutrinários desde os anos 70 até a Constituição de 88, muito no debate sobre a própria natureza tributária das contribuições. Aqueles que eram a favor ou contra, não se negava a finalidade como elemento integrante e elemento de legitimação das contribuições em si. Bom, com a Constituição de 1988, nós temos um trabalho seminal da professora Isabel, no Congresso Brasileiro de Direito Tributário, de 1988, onde ela fala das contribuições e ela coloca a questão da destinação. O desvio de destinação como algo a ser estudado nas contribuições. Se seguir o trabalho da professora Isabel, a monografia do professor Estevão Morgas e depois o trabalho do professor Paulo Aires Barreto, entre outros, que abordaram a questão da destinação de maneira exaustiva. A nossa proposta era tentar apresentar uma outra visão. A destinação ela seria um critério de controle a posteriori, um critério de controle sobre os recursos arrecadados, mas ao passo que a necessidade ela estaria no momento anterior, no momento que legitimaria a própria cobrança. É por isso que neste trabalho nós apresentamos a necessidade como um critério de controle tributário, propriamente tributário das contribuições, como elemento presente na norma de competência para a instituição das contribuições, cujo desvio poderia legitimar o reconhecimento de eventual nulidade da cobrança. Bom, para testar essa tese que nós apresentamos no trabalho, foram dois casos. O caso do FUST e o caso da contribuição do adicional de FGTS.
No caso do FUST, o que se evidenciou a partir de dados orçamentários é que o FUST é uma contribuição altamente superavitária. Os dados do orçamento de 2017 indicam que o FUST arrecadou cerca de R$1 bilhão, sendo que desses R$1 bilhão, quase 70% dos recursos são provenientes da cobrança de uma contribuição ao FUST. Bom, deste montante imenso de recursos, apenas R$6 mil foram executados no orçamento de 2017 do FUST. Ou seja, este valor irrisório de execução já seria suficiente para demonstrar que a finalidade que legitimou a instituição do FUST, que era prover o Estado de recursos para financiar a finalidade universalização dos serviços de telecomunicação, isso apareceu. Só os dados orçamentários já seriam suficientes para demonstrar isso. Mas como se não bastasse, estudos da Associação de Telecoms indicam que as metas de universalização foram atingidas, foram efetivamente atingidas, sendo que o Brasil conta com mais de 98% de atingimento de telefonia celular, entre outros. Bom, enfim, se o motivo pelo qual a contribuição foi instituída, se a necessidade de recursos para financiar a universalização de telecomunicações desapareceu, não há mais razão para cobrar. Ou seja, o desaparecimento da necessidade macula a própria legalidade de cobrança, o que poderia ser reconhecido pelo Poder Judiciário. Bom, segundo caso, o adicional do FGTS, neste caso, o STF vai ser obrigado a enfrentar essa questão muito logo, mas no caso do adicional do FGTS, ele foi criado para cobrir um encontro causado por planos econômicos, o plano Collor e o plano Verão. E em 2012, a necessidade de recursos para essa finalidade desapareceu, porque o rombo foi coberto. Tanto que, em 2012, os recursos passaram a ser destinados para o programa Minha Casa Minha Vida. Bom, se a necessidade que legitimou a instituição dessa contribuição desapareceu, não permanece legalidade de cobrança baseada na norma de competência, naquele exercício de competência. Seria possível uma contribuição para o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida? Acho que em tese até seria, mas não é esta contribuição. Bom, acho que por fim cabe mencionar que o controle de necessidade tem natureza eminentemente tributária e o controle da destinação de natureza financeira, esses dois níveis de controle não se opõem, eles são complementares. A necessidade seria uma hipótese de controle anterior, um controle sobre a legalidade do exercício da competência, e se esse fluxo de legalidade se manteve, e o controle da legitimidade e o controle da destinação seria um controle posterior sobre a aplicação dos recursos. Bom, eu encerro dizendo que é uma tese singela, uma tese curta, e como não poderia deixar de ser, uma tese falseável. O nosso objetivo aqui não é buscar nenhuma verdade, nós só tentamos contribuir para o debate. E agradeço a todos pela atenção. Boa noite. Pela apresentação da tese, parabenizo pela escolha do tema. E agora é hora de ouvir a apresentação do grande vencedor do prêmio Sacha Calmon do concurso de teses, Rafael Patrusco, por favor, com a palavra. Boa noite. Gostaria de primeiramente agradecer pela oportunidade da interlocução à ABRADT, à organização do evento, aos membros da mesa, aos meus colegas que me antecederam aqui com brilhantes exposições. Eu confesso que eu estava tranquilo até agora com a alocação da minha exposição em último lugar, em seguida aos meus colegas, eu fico um pouco nervoso. Quero dizer também que é uma honra muito grande falar para vocês num evento que tem por objetivo homenagear o professor Sacha Calmon, que é, sem dúvida alguma,
um dos maiores patronos do direito tributário no Brasil, e introduzo já a ideia central do trabalho, resumida na perspectiva da identificação de um problema, que é o problema da desparlamentarização da democracia tributária no Brasil. E a partir desse diagnóstico, o trabalho propõe uma releitura do espaço do poder legislativo na realização da democracia tributária, à luz de algumas lições de um autor alemão, que é o professor Paul Kirchhoff. Só para contextualizar um pouco, eu além de advogado, sou consultor legislativo, que é uma carreira de Estado pouco conhecida dentre os estudantes e os operadores do direito, e no exercício da consultoria legislativa, que está voltada à prestação de uma assessoria técnica aos parlamentares no desempenho das suas funções institucionais, todas as questões que são colocadas aqui no trabalho, elas vêm fortemente à tona. Então a ideia ela é muito trabalhada pela consultoria da Assembleia Legislativa. Então, contextualizando isso, eu gostaria também de agradecer a participação dos consultores nos debates que deram origem a esse trabalho. Bom, a tese defendida é basicamente a de que a Constituição de 88 ela contempla um projeto de abertura e pluralização radicais do debate em matéria tributária e em matéria financeira. Há, portanto, um projeto constituinte que visa pluralizar e abrir o debate às diversas instâncias de assimilação do direito tributário e do direito financeiro do Brasil. A despeito desse projeto, o que se verifica nos 30 anos da Constituição é uma forte tendência institucional de ignorar o preceito constitucional relativo a essa abertura e a essa pluralização. O fenômeno da desparlamentarização, ele diz respeito essencialmente ao esvaziamento do papel ocupado pelo Poder Legislativo na realização da democracia tributária. E existem principalmente duas razões que são usualmente levantadas por aqueles que alimentam esse esvaziamento no dia a dia institucional. A primeira razão é a da inoperância inerente ao processo legislativo. E a segunda razão é a da necessidade cada vez maior de soluções dinâmicas, instantâneas e complexas para os problemas que são apresentados à administração fazendária. Essa desparlamentarização, então, alimentada por esse discurso que está ancorado nessas duas razões, ela leva, por consequência, a uma governamentalização forte do espaço de tomada de decisão em matéria tributária. Hoje em dia, então, o que se verifica é um fechamento do processo de formação da vontade em matéria tributária nos castelos de uma tecnoburocracia governamental. Qual é o problema disso? O problema disso é que, com o esvaziamento do papel ocupado pelo Poder Legislativo, são gradualmente minados inúmeros princípios que materialmente visam ao projeto enunciado anteriormente de abertura e pluralização do debate. O Poder Legislativo, nesse cenário, ele fica, então, alocado numa posição para o desempenho principalmente de duas funções. A primeira função é a função delegante. E essa função, ele ocupa esse espaço, ele exerce essa função de duas formas. Ele exerce a função delegante expressamente. E aí é fácil perceber que há um quadro de uma profusão enorme de leis autorizativas ou delegantes, de leis convalidando, às vezes até retroativamente, atos administrativos, de dispositivos legais que, por expressa colocação, vigoram nos termos do regulamento. Há uma profusão também, por consequência, de regimes especiais de tributação. Isso acaba transformando o sistema tributário em uma miríade tipológica de difícil leitura para o estabelecimento da tributação. Além da função delegante expressa, o Poder Legislativo também desempenha a função delegante tácita. Ele faz isso quando ele deixa de ocupar o espaço institucional
que ele deveria ocupar segundo o projeto constituinte de abertura e pluralização do debate em matéria tributária. Um exemplo interessante é o da recepção dos convênios aprovados pelo CONFAS para a concessão de benefícios fiscais por parte dos estados referencialmente ao ICMS. Na leitura que se faz da Lei Complementar 24, a recepção ela ocorre por um ato de ratificação a partir de um decreto exclusivamente no âmbito do Poder Executivo, apesar de o Supremo Tribunal Federal já ter decidido inúmeras vezes, eu cito aqui o recurso extraordinário 539-130, que esse decreto, para compatibilizar o dispositivo da lei com a Constituição, ele precisaria ser legislativo, ou seja, precisaria haver uma participação da Assembleia Legislativa nesse processo de recepção do convênio aprovado no âmbito do CONFAS. Além da função delegante expressa e tácita que é desempenhada pelo Poder Legislativo nesse cenário, ele também desempenha uma função homologadora. Ele desempenha essa função simplesmente chancelando as proposições que chegam acabadas no âmbito parlamentar, fechadas no âmbito parlamentar e resolvidas pela tecnoburocracia governamental. Nós ainda temos um apelo muito grande ao princípio da legalidade, por isso estamos fixados à participação do parlamento no processo de tomada de decisão na matéria tributária, mas essa participação é muito pouco efetiva e, na prática, o que se vê é que os projetos de lei ou as proposições em sentido amplo, elas chegam acabadas para uma mera chancela ou, quando acontece, alterações pequenas decorrentes da representação pontual de interesses corporativos que fazem pressão no âmbito parlamentar. Agora, a desparlamentarização, ela funciona também fora do desempenho da função, ou dessas funções que cabem ao Poder Legislativo. Ela opera, na contramão desse projeto constituinte, ela opera de formas muitas vezes sutis. Um exemplo interessante, que pode ser lido por essa perspectiva, é o da crítica que se faz à norma geral anti-adesiva prevista no CDN. Há uma extensa posição doutrinária em crítica a essa norma, mas poucos autores atentam para o fato de que ela alimenta esse espaço de desparlamentarização ao prever a possibilidade de estender a norma tributária, a aplicação da norma tributária, a um evento que não está inicialmente contemplado na hipótese de incidência. Ou seja, o que a norma efetivamente faz é delegar por via oblíqua à administração fazendária a prerrogativa de inserir forçosamente no âmbito da hipótese de incidência um evento que o Poder Legislativo não analisou e não incluiu como sendo tributariamente relevante. Além disso, um outro caso interessante é o do decreto 871, em que recentemente, por meio do qual o governo federal elevou a alíquota do IOF na aquisição de moeda estrangeira. Acho que muitos de vocês perceberam essa elevação da alíquota do IOF para 0,38% para 1,10%. O que acontece com esse caso? A própria Constituição, no parágrafo 1º do artigo 153, estabelece a possibilidade dessa majoração de alíquota sem a participação do Poder Legislativo para os impostos extrafiscais, dentre eles o imposto sobre operações financeiras. O propósito constituinte ali, tendo em vista esse projeto de abertura e pluralização, é um propósito de permitir a graduação desses impostos em razão da sua função reguladora. Agora, quando, e foi o que aconteceu nesse caso, o propósito, a intenção declarada da administração é aumentar a arrecadação, a função regulatória da majoração ela cai por terra, e aí não faria sentido extirpar o debate do âmbito legislativo em claro prejuízo ao projeto, mais uma vez ao projeto de abertura e pluralização do debate em matéria tributária. Esse é o diagnóstico básico resumido que é feito no trabalho. A partir dele, nós propomos uma releitura do papel do Poder Legislativo com base na teoria do professor Paul Kirchhoff. O professor Kirchhoff, ele foi meu professor numa temporada em que eu estive em Heidelberg,
E é um tributarista brilhante, com uma atuação marcante nas instituições alemãs. Ele foi ministro das Finanças, que é o equivalente ao ministro da Fazenda, e foi juiz do Tribunal Constitucional, e ele defende num projeto dentro da pós-graduação em Direito da Universidade de Heidelberg, ele defende um projeto de revisitação completa do sistema tributário alemão. E ele defende esse projeto com base na teoria de que o sistema tributário posto hoje na Alemanha, ele seria praticamente por inteiro inconstitucional em razão de violar o princípio da publicidade material. Com base nessa perspectiva que a gente faz a releitura da desparlamentarização da democracia tributária no Brasil. A ideia é a de que o espaço legislativo ele é o mais adequado para o tratamento da pluralidade de ideias, temas e interesses que permeiam o seio social. Nós somos muitos contribuintes, temos ideias diferentes sobre o que seria a justiça tributária, o que seria a melhor resposta para as necessidades materiais da sociedade. Então, o Poder Legislativo ele é o mais adequado para a assimilação dessa pluralidade de ideias, interesses e temas. Por causa disso, a perspectiva de uma tecnoburocracia governamental que encerra o debate em matéria tributária no âmbito do Poder Executivo implica uma grave violação ao princípio democrático em razão de esfacelar, colocar completamente em xeque o projeto constituinte de abertura e pluralização do debate tributário. Para finalizar, a proposta que é feita, uma proposta bastante inocente, singela, no trabalho, como perspectiva inicial de reação a esse problema, é a de se estabelecer uma cultura de contra-tecnoburocracia legislativa. Isso funcionaria da seguinte forma: em primeiro lugar, é preciso simplificar o sistema tributário para torná-lo mais acessível ao contribuinte, que a partir daí terá mais conhecimento ou noção de conhecer a norma tributária, não só o quanto se deve pagar, mas também o porquê se paga, o para que se paga e o como se paga da forma mais eficiente, da forma mais efetiva. É preciso também fortalecer tecnicamente o Poder Legislativo para que ele possa atuar em contraposição à técnica que é apresentada como máscara da resposta dada pelo Poder Executivo. E também lançar mão de um aparato de monitoramento que já está previsto no ordenamento jurídico. A própria ordem constitucional já entrega ao legislador uma série de ferramentas, dentre elas a possibilidade de suspensão dos atos regulatórios que extrapolem a delegação legal, a necessidade que nenhuma administração fazendária cumpre de consolidação da legislação tributária prevista no artigo 212 do CTN, e também a possibilidade de o Poder Legislativo assumir para si um espaço de maior destaque, diminuindo o exercício, por inércia, das funções de delegação, de mera delegação, ou de mera homologação das decisões gestadas no âmbito do Executivo. É basicamente isso. O que na verdade embasa essa defesa é a perspectiva de que o sistema tributário de fato melhorará, ou a melhoria do sistema tributário perpassa por um aprimoramento também da técnica, mas principalmente por uma aposta radical na democracia e na reparlamentarização do debate tributário para que ele alcance, ainda que indiretamente, o contribuinte que é o principal destinatário. Obrigado. Gente, então agora eu vou passar a palavra para o José Helder, que irá anunciar os 3 vencedores do concurso de tese, assim como o prêmio Sacha Calmon. Foram 14 teses escritas, todos de grandíssimo nível, ficamos realmente muito impressionados. 4 avaliadores deram nota de 0 a 10, nós eliminamos a melhor nota e a pior nota, e aquele que obteve a maior média vai levar o prêmio Sacha Calmon. Boa tarde, senhoras e senhores. É com enorme honraria que nós anunciamos aqui
os 3 vencedores do concurso de tese. Em terceiro lugar, a Júlia Nóbrega de Oliveira. Não está presente por motivo de viagem, mas o nosso presidente irá receber o certificado aqui em nome dele. Em segundo lugar, o vencedor foi Carlos Augusto Daniel Neto, em coautoria com Henrique Pinheiro. E o vencedor, prêmio Sacha Calmon, foi Rafael Dini Patrus. O primeiro colocado recebeu uma bolsa de uma pós-graduação do IBET-PH em 60%, o segundo colocado recebeu uma bolsa de 30% do IBET-PH e o terceiro 20%. Tivemos uma bolsa para o primeiro colocado, uma pós-graduação em Direito Tributário do CAD em 100%, para o segundo colocado 50%, para o terceiro colocado, 30%. Tivemos vale livros para o primeiro colocado de R$500 da editora Raiz, R$300 vale livros para o segundo colocado e R$200 para o terceiro colocado. E também da editora Conhecimento, vale livros de R$400 para o primeiro colocado, R$200 para o segundo colocado e R$100 para o terceiro colocado, além de vários livros de autores, palestrantes desse congresso que nos brindaram com essa premiação. E o direito à foto com o presidente Walter.